Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Baixe o aplicativo hoje mesmo. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta quarta-feira, dia 20 de dezembro, ao vivo aqui pela TVU, canal 55, canal 11 no Sistema NET e também pela internet, no site da TVU. Você pode acessar direto o player no site da TVU, tvuplay.tv.br e acompanhar toda a programação aqui da TV Urbana. E também, se preferir, os programas estão no Facebook, pela página da TVU, @TVUplay, ou pela nossa página, nosso Virando o Jogo, @Virando o Jogo TV. Você interagindo conosco, além do Facebook, também pelo nosso WhatsApp, 999 81 7700, 999 81 7700. Estamos aqui com o Tiago Rocha, com o Antônio Bavaresco, com o Nelson Cerqueira. E apareceu a Margarida, olê, olê, olá. O avestruz tirou a cabeça da toca, tá? Mas ele estava em Abu Dhabi, não? Não, o gremista que se preza tinha ido para Abu Dhabi. Não foi para Abu Dhabi? Não fui. O gremista que se preza teria ido Negativo, para Abu Dhabi, não é por aí, não. O Bavaresco foi para Abu Dhabi, Bavaresco? Não. Ele não se preza também? Não, mas o Bavaresco estava aqui. Sim, mas eu também estava em Porto Alegre. Eu estava em Abu Dhabi. Não, eu estava em Porto Alegre. Esse sumiço todo justifica uma viagem internacional? Não, negativo. Tem outros motivos. Eu só sei que pipocou na segunda-feira. Se vocês vão deixar eu falar tudo que eu estou pensando, eu vou falar da segunda-feira, porque eu não pude vir, tudo bem. O Bavaresco já me disse que não vou falar sobre isso hoje. Podemos falar. Não, eu perguntei se nós íamos falar. Eu não sou um ditador. Eu não sou um ditador. O teu outro eu permitiu. Tá, então vamos fazer o seguinte aqui. Vamos fazer uma enquete rápida aqui na mesa. Vamos começar pelo nosso produtor. Por falar em produtor, soltaram já o Diogo Rossi lá de Buenos Aires ou não? Soltaram. Vai chegar em Porto Alegre agora no meio da tarde, por volta de 3, 4 horas. Quantos dias retido? 2 dias. 2 dias retido em Buenos Aires. Chegou na segunda-feira, ficou preso na segunda, terça, liberado agora na quarta. E não adiantou nada, né? O fato do prenderem lá, porque a paralisação... olha aí, tá vivo, tem mensagem aí, velho. Faz cola no programa? Sempre. Não, mas não adiantou, né? Agora, é que lá a regra, só para lembrar para os nossos telespectadores, lembrar não, que as pessoas, a maioria que nos assiste é muito inteligente, sabe disso, mas é uma diferença grande entre o sistema que vigora lá de aprovação desse tipo de emenda constitucional do que vigora aqui. Lá, com a maioria simples, é possível aprovar. Mas é uma coisa muito polêmica para tu aprovar com maioria simples. Então, aqui precisa 2 terços. Só para lembrar. Mesmo com 2 terços, a reforma da Previdência. A reforma da Previdência. Foi apertado, né? A aprovação lá também, né? Foi por, sei lá, não deu 10 votos, se não me engano. Tá? E aqui para que isso passe ou não passe, precisa uma maioria bem expressiva, 308 votos. Bom, mas é isso aí. Por isso houve a paralisação geral na Argentina e o Diogo Rossi chegou lá e também o meu primo, Zé Aldo Pinheiro, né? E quem é o Cristiano Silva, que é o repórter dele da Rádio Guaíba. E mais, eu acho que o Ricardinho Juste também. Também está lá, fotógrafo do Correio. Mas o Ricardo aproveita para fazer a cobertura da... Não, mas todos fizeram, né? O jogo também ontem entrou. Até porque o Zé Aldo é um pouco argentino, né? Ou bastante argentino. Não, bastante argentino. E aí, então, ele conhece bem como é que é a coisa lá. O Zé Aldo é de Misiones. Nascido na Argentina, mas criado em São Luís Gonzaga. E aí estão chegando hoje. Né? Essa é a notícia. Mas propor uma enquete. Enquanto isso, o Tiago Rocha continua de produtor do programa. Deve se manifestar ou... Como é ele que vai decidir? Não, é uma enquete. É que o programa é democrático. Claro, eu decido, participo, falo. Eu acho que ele deve, sim.
A única coisa que não é democrática aqui é a tua participação. Por quê? Porque tu impõe quando tu vem. Só vem quando quer. É a única não coisa. É verdade, não é verdade. A única coisa ditatorial não é verdade. Eu vou fazer uma pergunta para ti. Não era mais bonito pro Grêmio ter perdido por 3 a 0? Mas ele já vai falar, tu vai autorizar. Ele autorizou. Eu não votei ainda. Eu não votei também, pô. Hein? Rogério, por favor, seu voto. Eu não autorizo. Nem eu. Eu estava aqui. Empatou. O voto me leva, que é Nelson. Porque é o Nelson. É o meu parceiro, viu? Tá bom, Davis. Fala, Davis. Pergunta, Nelson. Posso fazer a pergunta? Claro, deve. O que é mais bonito, tu perder de 1-0 sem jogar ou perder de 3-0 jogando bola? Vou ser sincero como sempre. Perder jogando bola. Eu acho isso. A minha maior decepção, eu estou vendo aqui muita gente escrever falando sobre o Grêmio, que o Grêmio fez um grande papel, o Grêmio foi lá, jogou com o Real Madrid, mas realmente, eu não vou dizer que eu senti vergonha do Grêmio, vendo como o Grêmio jogou, mas eu achei a forma que o Grêmio jogou lamentável. O Grêmio não teve ambição, o Grêmio, aquela história, não, o outro tem mais qualidade. Concordo, muito mais qualidade, é enorme a diferença do Grêmio para o Real Madrid, mas um time que não conseguir tocar 2 passes, não conseguir segurar uma bola, era o Grêmio, chegou uma hora que eu fiquei vendo, era um escanteio atrás do outro, a bola vinha, o Kahneman andava para escanteio, o Jeromel, que aliás, os 3, né? Kahneman, Jeromel e Marcelo Grau. Não, e o Edilson jogou bem também. O Edilson... normal, né? Não, é o nível dele. Esses 3, mais uma vez, eu vou dizer de novo, espero que o torcedor do Grêmio acabe de uma vez por todas, né, que não acabou, com a perseguição ao Marcelo Grau. Ele é hoje disparado o melhor goleiro do Brasil. Concordo. Não tem jogador, nenhum goleiro no Brasil jogando mais que o Marcelo Grau. E assim, e decepciona o Grêmio ter tomado o gol do jeito que tomou, né? Aliás, ontem, não sei se vocês ouviram uma entrevista do Barrios. Sim, eu vi. Ouviu? Ele já mudou totalmente o que ele disse no final do jogo, né? Quando ele disse que ele já mas sabia... Ele só confirmou que ele deduziu. Sim, mas primeiro ele disse que ele sabia que ele já tinha sido... Sim. Deu a entender que tinha sido comunicado 2 meses antes que ele não ficaria no Grêmio. E ontem ele já mudou. Ele disse que ele gostaria muito de ficar no Grêmio, inclusive ele fez no Twitter, ele fez uma... Eu vi, muito legal, bacana. uma despedida do torcedor do Grêmio, e disse que ele chegou à conclusão, ele desconfiou que como não procuraram ele, que ele não iria ficar. Então assim, isso é outra coisa para mim. Cara, se tu não tá afim de jogar, se tu acha que é isso, não pode botar ele a jogar. Eu sei que é pior botar o Jael, mas não pode botar ele a jogar. Não, mas ele não... Eu não acredito que o Renato discordo. Por quê? Já tá vendo, discordo. Bom. Tá? Não seria pior botar o Jael. Mas não vamos entrar nessa discussão. Eu tô meio cansado de falar desse jogo. Não, eu acho que esse jogo nem interessa. Eu acho que o Grêmio esse ano vai... Se o Grêmio, na minha opinião, fizer 3 contratações pontuais, o Grêmio vai de novo jogar a ganhar. Também acho. E acho que o Grêmio tem que valorizar o Campeonato Brasileiro esse ano, tem que ganhar o Campeonato Brasileiro. O Grêmio se trouxer um centroavante, mas qual é o problema de valorizar o brasileiro? E 2 meias. Qual é o problema de valorizar o brasileiro? É que a CBF não quer que os clubes valorizem o brasileiro. Mas não quer, mas tudo bem. Mas... A CBF, ela não mudou. Só um pouquinho. Eu vou dizer por quê, senão o telespectador que está me vendo não vai entender o que eu estou dizendo. A CBF, ela não quis mudar o regulamento brasileiro para ter uma competição de pontos corridos. Como se fosse assim, como é que eu vou dizer assim, eu cumpri tabela, eu nem vou dar o exemplo que me ocorreu aqui que vai ficar ruim. Mas é o seguinte, cumpri tabela, eu estou fazendo isso aqui, sem nenhum amor à causa. Só um pouquinho. Eu dou 35 milhões para tu ser campeão da Copa do Brasil e 17 para tu ser campeão do Brasil. Então, quem é que está incentivando? Eu estou errado? Tá bem, mas eu acho que se o Grêmio não precisa fazer, se o Grêmio só jogar o campeonato, sem fazer o que ele fez nesse ano, jogar o campeonato, não jogar com o terceiro time na terceira rodada, 4ª rodada, jogar mas vai acontecer. Não sei. Vai acontecer. Tá bom, mas se ele fizer isso, ele só jogar o campeonato com o time titular, não em todos os jogos, mas quando ele fizer achar que não tem, que vá poupar e bote um time misto, não um time C, D, sei lá o quê, o Grêmio vai ter chance de ser campeão. Eu concordo. Vamos ficar bravo agora. Porque tem base, a maioria dos times está mudando muito. Eu gostaria que o Grêmio contratasse 2 meias. Para jogar no lugar do Ramiro. Eu acho que o Ramiro é útil ao grupo do Grêmio. Sim. Mas não vem me dizer que o Ramiro é o motorzinho do time. Não é o motorzinho do time. Não, mas aí tu não se tiver o melhor, tu bota. Aí me desculpa, tu não contrata meia. Tu contrata um jogador que seja de ataque, que saiba jogar pelo flanco e que fazer mais fácil, mas o Ramiro Marinho da vida. Não sei se seria isso, mas tudo bem. Mas o que eu quero dizer assim, o Ramiro faz a função de meio-campista mais avançado, ok? Sim. Eu quero um para a função do Ramiro e quero um outro que vai ajudar o Luan. Eu vou te ajudar então, o Marinho já está contratado, o Marinho já é jogador do Grêmio. Tomara que seja verdade, essa informação que eu tinha, em todo caso.
Diz que o salário dele é muito alto. Não, mas ele vai vir. Ele tá... Qual é o Marinho? O Marinho passou pelo Inter. Aquele que, quando na entrevista... É do palavrão, do palavrão. Não, palavrão não, merda. Não é palavrão, ele disse isso. Não, ele falou puta merda. Não, ele disse assim, cara, tá suspenso, tomou o cartão amarelo. Ah, que merda, não sabia. Mas vocês acham que o Marinho é a solução? Ele vai ser o novo Pedro Rocha? Não, ele acho foi assim, fundamental pro ele é um Vitória não cair jogador aquele ano. que tem... Ele e o Inter. Não, exatamente. O ano passado jogou demais. Mas tem uma coisa, o Marinho não vai vir para a posição do Ramiro. O Ramiro tá vindo para a posição do Fernandinho. Exatamente. É o ofício do Fernandinho. Não, eu dei o exemplo de extrema. Mas o Marinho também joga pela direita. O Fernandinho deve ir pro Corinthians. Não. Tá, Não, o Fernandinho não fica também. Ok, mas aí o Marinho vai jogar pela direita. Pode, jogou no Vitória. Não, mas ele jogou pelo Vitória, jogou na direita. Eu lembro de um gol dele contra o Curitiba que ele jogou. Ele massacrou o Curitiba, Vitória e Curitiba. Vendo da direita e fechando. Jogando. Naquele jogo ele jogou. A história dele e no Internacional era pela direita. Não, depois ele até jogou pela esquerda. Mas joga dos dois lados bem. E numa pior das hipóteses que o Luan joga como falso 9. Mas tem um grande ponto, né? Ontem o Gelson Onderburg, empresário do Renato, esteve em Porto Alegre, ainda não fechou mas também não sei se vocês ouviram a informação do Rodrigo Caetano que o Flamengo não pensou e não pensa no Renato no momento. Que é a história que rolou assim, que o único momento que o Flamengo pensou no Renato antes do Rueda. Agora não existe. Não, o Flamengo pensou não, o Flamengo procurou o Renato. Pode ser, também, mas pensou. Agora não surgiu isso. E aí eu vou abusar mais. Eu acho que o Grêmio tem que trazer 2 zagueiros para serem reserva, porque o Grêmio não pode defender. Eu falei ontem, tu estava vendo? Thierry, não vi ontem. Thierry e do Bressan. Eles até de vez em quando podem jogar no Campeonato Gaúcho, mas assim, ó, imagina eles jogar... Não, o Bressan até pode jogar do lado do Jeromel ou do lado do... Não, pode. Deixa ele jogar, deixa ele ficar... Mas precisa 2 reservas. O Bressan não comprometeu, gente, por favor. O Bressan está terminando, né? O Grêmio vai renovar. Vai renovar com ele e vai renovar com o Jael. Isso vai acontecer. Não, o Jael não sei. Mas... Tá, eu vou fazer uma coisa aqui. Tá todo mundo dizendo isso, tá? O quê? Que o Grêmio vai renovar com o Jael, tá? Eu banco aqui que não. O que eu ganho se eu tiver razão? Tu ganha credibilidade, talvez. Tu ganha credibilidade. Eu acho que o Renato vai pedir a renovação dele. Não vai acabar. Eu acho que o Renato vai pedir a renovação dele. Eu acho que não. Eu acho que vocês estão deduzindo, eu já falei aqui sobre isso. O quê? Que uma decisão que tu toma num momento da tua vida não é igualzinha que tu vai tomar um ano depois se a tua vida mudou. Mas o que mudou? Vocês estão... O Renato é campeão da América. Tem muito mais dinheiro e o Renato é campeão da América. O Jael é uma realidade. Em janeiro de 17 eu não sei se tem muito mais dinheiro que está apontando. Claro que tem, cara. Muito mais dinheiro, não. Thiago vai contratar uma atacante de reserva. Não, só um pouquinho. Tu tinha 0, agora tu tem 0 mais 65 milhões. Se isso aí não é dinheiro, eu levanto. Não é dinheiro, mas você... Pode ser que o dinheiro não vai rasgar dinheiro, né? Não vai rasgar dinheiro, né? Não importa, é capacidade de endividamento. Sim, mas tu não vai rasgar dinheiro, né? Ninguém falou que tu vai rasgar. Mas tu não precisa ficar com o Jael só de pena. Eu quero que vocês não é de pena. Quero que vocês façam uma consideração. Já não vai ter um centroavante que é o Barrios. Exatamente. Vão dispensar os 2 centroavantes. O Grêmio já dispensou o Marcos e Moreno. Não, mas aí outras é o mesmo raciocínio que eu faço. Não, para só um pouquinho. Não compara. Não. Pelo amor de Deus. Peraí, mas só um pouquinho. Não é o mesmo raciocínio e com o argumento que tu desse agora. Naquela época não tinham 65 milhões. E precisava o presidente Romildo fazer aquele choque de gestão para se livrar dos salários altíssimos dos 2 jogadores. Sim, tá. Agora não. Agora também. Custava 500 agora ele tem 500 milhões. Não, agora era pago pelo Palmeiras. Não, mas era aluguel do passe, coisa 1 milhão. Não é essa questão. 500 mil o Grêmio gastava. Não é essa questão. Então, se vocês querem levar por isso, vocês vão vir ao encontro que eu estou dizendo. O Jael não é um jogador caro. Não, mas para quê? Mas também não é um jogador. Passou um ano sem fazer gol. Mas é um jogador. Não fez um gol no Grêmio, não fez nada. Tudo bem, mas é um jogador que sempre que ele entrou no time do Grêmio, principalmente em substituição ao Barros, que não dava resposta, ele deu resposta. Ele colocou um outro perfil no time do Grêmio. Ok, mas aí eu vou te dizer uma coisa assim. Eu concordo que seja eu vou largar pra ti. Eu concordo com a tua idade, com a minha idade, olha aqui, ó. Tem 100zinho pra ti, eu vou me matar em campo, cara. Não, mas tudo bem. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, numa hora que tu tem que trazer reforços, e vocês mesmos estão dizendo isso, trazer reforços, tu já vai dispensar um centroavante, tu tem que concentrar para trazer para um centroavante titular e não errar. Tá, só tem um argumento. Vai pegar um guri da base. Eu só tenho um argumento. Quantos gols o Jael fez no Grêmio? Nenhum, é isso que eu tô falando. Quantos gols o Jael fez no ano? Nenhum.
Está respondida a pergunta. Ele teve no Joinville e foi rebaixado. Mas ninguém está dizendo que ele a biografia dele não interessa. Nesse momento não interessa. Mas ele entra e ele muda o jogo. Mas não é prioridade para o Grêmio a questão Jael. No meu entendimento, prioridade para o Grêmio é a questão mas ele entra no orçamento. Entra no orçamento. Não, é evidente que é no orçamento. Se é 100 mil, é 100 mil ou menos. Amigo, nós estamos com um campeonato já para começar agora em janeiro, que é o Campeonato Gaúcho. Vai jogar com as reservas? Vai... Tá. Sim. Aí já tem uma disputa... O Jael nem jogaria, porque ele tem que voltar de férias só... Já tem uma disputa de Recopa logo adiante. Sim, em fevereiro. Já em fevereiro começa a Libertadores da América. Não, março. Não, em fevereiro é a Recopa. Hoje tem sorteio. Março, hoje tem fevereiro é a Recopa. Estou fazendo confusão. Em março a Libertadores. Recopa, o Grêmio quer transferir a data até também, né? Só a primeira, né? Se tem que preocupar com o reserva do centroavante já na largada? Mas tu está te preocupando que o Grêmio não vai ter nenhum centroavante. Estou me preocupando com uma reserva, óbvio. Como não vai ter nenhum centroavante? Se dispensar os dois, o Grêmio não tem nenhum centroavante. Mas então, eu estou me preocupando... Tem o Henrique Almeida, ele joga o gauchão. Não, para com isso. Só pra jogar o gauchão, Almeida, depois manda não. É do Grêmio, cara. É do Grêmio, tá, mas não. Aí vocês partem para piada. Não é. Henrique Almeida é sacanagem. Mas o assunto hoje é Libertadores também. Nós temos à noite o sorteio. Já tivemos ontem reunião da Comebol com algumas... não decisões, mas encaminhamentos aí, especialmente a questão do Flamengo vai assar, né? a do jogo único a partir de 2019, na final da Libertadores. E só para destacar, né, ontem também teve reunião na Comebol referente a um processo administrativo que a Comebol está abrindo. Vamos falar tudo isso. Ridículo. Não dá para... Vamos falar logo em seguida. Implante dentário é na Big Odonto, onde você conta com excelentes especialistas. Volte a sorrir com a Big Odonto. Eleve a sua autoestima e melhore a qualidade de vida. A Big Odonto tem 7 anos de tradição e qualidade em implantes dentários. Big Odonto em 2 endereços, Viamão e Canoas. Agende hoje mesmo a sua avaliação pelo telefone em Viamão 30463660 e pelo telefone em Canoas, o telefone 3428-4332. Big Odonto, experiência comprovada em implantes dentários. Vamos à mensagem do Zafari de Natal, de final de ano e já voltamos. Você possa viver a emoção do Natal todos os dias da sua vida. Muito bem. Olha, antes da gente falar da Libertadores, eu queria passar para vocês aqui, um brinde lá do restaurante Casa de Portugal, tá? O restaurante Casa de Portugal, que durante muitos anos funcionou ali na Avenida João Pessoa. Não me lembro qual era o número, mas era ali do lado do Touring Club. Tinha o Touring Club ali. Onde eu fiz a minha carteira de motorista na época. Então, ali, aquele terreno todo, ele foi negociado com a companhia Zafari, né? E o Zafari tem já na Lime Silva, já tem uma unidade ali, uma loja grande, e deve fazer uma ampliação futuramente, não sei se para um Bourbon ou mesmo o Zafari, até a João Pessoa ali. Então, toda aquela parte... João Pessoa até a Lime Silva vai ser uma ampliação da companhia Zafari. E aí, o restaurante Casa de Portugal, ali era inclusive a sociedade, né, Casa de Portugal. A sociedade Casa de Portugal foi para
ali quem vai para Viamão, sempre na Bento Gonçalves, e o restaurante Casa de Portugal continuou funcionando ali durante bastante tempo e agora então mudou de endereço, está na Cristóvão Colombo 1111. Cristóvão Colombo 1111. E ontem, inclusive, nós temos uma confraria lá de portugueses, descendentes de portugueses e agregados também. E fizemos o encerramento ontem, lá no restaurante Casa de Portugal. Só para a gente localizar, onde é que é mais ou menos ali, que altura da Cristóvão? Fica isso? É térreo? Se não é alto, tá? Não, mas qual é o... Ligeiro ele, né? O cara quer me perguntar... Não perguntou onde é que era, eu te disse que era do lado do Turing. Não tem o Waze, né? Te disse que era do lado do Turing. Que loucura vocês dois, hein? E aí, então, tem essa promoção... Imagina os dois no restaurante do Amaral lá e vão descobrir qual é o... Vão pedir para não, eu quero esse, vamos pedir esse. O nosso patrão-chefe, o Ayrton Neves aqui, que gosta de uma boa mesa, também vou passar. Qual é a promoção desse folder aqui? Você faz o seu pedido, pode ser pelo delivery ou se você for lá no restaurante Casa de Portugal, você faz o pedido do seu prato, enfim, e você ganha 2 bolinhos de bacalhau, né? Ganha de presente 2 bolinhos de bacalhau para fazer a sua entrada. E bolinho de bacalhau no restaurante Casa de Portugal é com bacalhau mesmo, viu, Ayrton? É com bacalhau mesmo. E é bom. Então depois vou passar para as tuas mãos também, para o Toninho, para o João, nosso campo, para toda a nossa equipe de produção aqui, esse folder, para que tenha, inclusive, tem todo o cardápio aqui, os pratos aqui. Posso dar uma dica aqui? Pode. Bacalhau às natas. Simplesmente espetacular. Então, vocês ficam convidados aí, vamos fazer qualquer hora dessa uma confraternização lá no restaurante Casa de Portugal. Tiago Rocha. Referente ao sorteio, né? Hoje ocorre o sorteio da Libertadores da América. Mas não vamos antes com os outros assuntos? Mas que a gente estava falando antes, né? Referente ao processo administrativo que a Conmebol está abrindo contra o Grêmio. No primeiro jogo da final da Copa Libertadores da América, houve aquele problema da arbitragem. O Grêmio se sentiu prejudicado com a não marcação do pênalti em cima do Jael, entre outros lances dentro da partida. O Grêmio montou um dossiê e apresentou esse dossiê para a Conmebol. Até aí, tudo bem. O ponto que acabou deixando a Conmebol um pouco incomodada é que o Grêmio montou esse dossiê e também apresentou aos patrocinadores da Copa Libertadores da América. Mas como que o Grêmio... Eu sinceramente não entendi isso. E alguém do Grêmio já se manifestou sobre isso? Não, ainda não. Eu não ouvi ninguém do Grêmio falar sobre isso. Deve ter sido uma coisa meio... Também não. Nas internas, né? Acharam que não iam vazar, de repente vazou. Pois é, mas para só um pouquinho. Nós temos vários patrocinadores da Libertadores, certo? Sim. Vários. Sim. Tá? 2, acho que um é Master, o outro é Submaster, sei lá, o Sênior, não importa. O Master é o nome, é o que dá nome à competição. São vários patrocinadores. Eu custo a entender, não vou dizer nem acreditar, mas eu custo a entender como é que o Grêmio mandou um dossiê de futebol. Larga o celular aí, os dois aí. Eu estou fazendo uma pesquisa aqui, eu vou te dizer depois. Pesquisa. Os dois estão pesquisando. Eu acho assim, Rogério. Fala, Nelson. Não estou prestando atenção. Eu acho que isso pode ter acontecido em um mesmo momento. Eu estou deduzindo, tá? Não sei, não tenho informação. Aliás, nem sabia. Não precisa fazer pesquisa dos patrocinadores. Eu só acho. Tá bom. Eu acho que isso pode ter acontecido, Nelson, no mesmo momento, em algum jantar, em algum evento, em alguma coisa, em que estavam presentes a diretoria, porque eles andam muito juntos. Os patrocinadores, ou o representante dos patrocinadores. E aí eu quero entender... É o que eu deduzi. Eu quero entender como. Tu fez isso na frente deles. Antes de começar o jantar, pegando o teu exemplo, tem um coquetel. Isso. Todo mundo no coquetel, em pé ali. Aí vou simbolizar o Grêmio numa pessoa. Presidente Romildo. O Zanota, né? Vamos no... Chega lá pro Bavaresco. Olha aqui o que fez. Aí chega lá pro Nelson. Olha aqui o que... É o que eu deduzi. Mas tu acha não, acho que não foi isso. Não existe isso. Eu acho que o Grêmio realmente encaminhou alguma coisa para eles. Não, mas para os patrocinadores? Eu acho que sim. Mas troco do quê? Como é que... Para ser uma coisa, eu acho mais forte. Olha aqui, vocês estão pagando um negócio, olha a sacanagem que está acontecendo. Nós estamos falando de Conmebol. Nós estamos falando de FIFA. Nós estamos falando de CBF. São entidades podres, gente. Mas o que a gente está credibilidade tem a Conmebol. Então foi para se garantir. Quem é que acredita mais no presidente da Conmebol ou no presidente da Federação Gaúcha de Futebol? Tu tem uma empresa que está patrocinando. O presidente da Conmebol e o presidente da FIFA, os diretores da CBF, os caras da FIFA, tudo meio preso, meio impedido aí. O Noveleto viaja quando ele quiser. Para mim, a Federação Gaúcha tem muito mais credibilidade que CBF. Mas onde é que tu quer chegar? O que tu quer dizer com isso?
que o Grêmio fez um movimento com os patrocinadores porque confia mais neles? Com certeza. Não, eu acho que não é isso. Eu acho que foi uma forma de pressão. Com certeza. O Grêmio chegou no patrocinador e disse, olha aqui, vocês estão botando uma grana num negócio desse que tem sacanagem. Tem rolo? Ó. É isso? Segura, tá botando grana no negócio, tem rolo. Vai ficar ruim pra vocês. Nesse caso, não, tudo bem. Vai ficar ruim pra vocês. Vai sobrar pra vocês. Mas aí não, tô avisando. Mas aí não é o que a Comebol está dizendo. Ah, bom, né? Que o Grêmio apresentou o dossiê. Claro, mas aí eles têm que tirar o deles, né? Gente, nós estamos falando, ó, Comebol, aí eu concordo FIFA e CBF, gente, é um antro. Nós estamos falando de quadrilha. Mas por isso os caras estão. Não sou eu que estou dizendo. A Interpol está atrás deles. Eles não podem sair do país. Nelson, nós não estamos discordando. O que eu não entendo como que o Grêmio faria na prática operacionalmente, isso, de levar para os patrocinadores. Então, eu vejo que muito mais a Comebol está potencializando de forma negativa. Vacina. Essa dúvida tua é relativa. O Grêmio sabe, como todos, quem são os patrocinadores. E como chegar no patrocinador. Talvez até tenha relação. Aqui, só para as pessoas. Não, é muito simples, olha aqui, cara. Só para as pessoas não acharem que eu tá pagando, muito... olha a fria que tu tá entrando, vai ficar ruim para ti. Só para as pessoas não acharem que eu sou muito azedo em relação a isso. De jeito nenhum. Tá? O que acontece? Que isso, não. Eu tenho me informado, graças a Deus, a gente tem fontes boas aí. Eu li bastante, tenho lido bastante sobre esses escândalos aí. Agora eu terminei o livro do Romário, agora é sensacional, recomendo. De Olho na Bola e no Cartola. Olho na Bola e no Cartola, não lembro o nome do livro. Mas assim, ó, é sensacional porque abre tudo o que acontece, tudo o que aconteceu. Gente, esses caras entram para Comebol, é cara que nunca jogou bola, mas foi presidente do clube. E ganhou dinheiro no clube. Bom, vamos ganhar dinheiro junto. Vamos montar uma quadrilha e vamos tomar conta. É uma vergonha, é uma vergonha. Mas isso não está só no futebol. Né? O que está acontecendo com o país? Exatamente. Eu não vou nem entrar nesse assunto. Eu estou falando no futebol. Bem. Então assim, ó, tu tem de baixo para cima uma pirâmide, né? Onde está lá a FIFA, tem a Comebol, tem a Federação Africana, tem a Federação Asiática. Cada um rouba um pouquinho. O que eu estou dizendo, e que eu quero ser bem explícito, bem claro, eu não acredito nisso deles. Eu não acredito que o Grêmio tenha entregado relatório para cada um dos patrocinadores ou para os principais patrocinadores. Acho que foi de forma informal. Mas isso é que o Grêmio levou o relatório para a FIFA, para a Comebol. E a Comebol ficou incomodada com isso e com a repercussão. Inventou uma história. E está criando essa história de que o Grêmio mandou para os patrocinadores. Eu acho que o Grêmio enviou o relatório para a Comebol, mas também fez questão que os patrocinadores ficassem sabendo o que tinha nesse relatório. É isso aí. Ó, se liga, vocês estão botando dinheiro nos caras aqui. Não, acho que faz sentido. Muito dinheiro e vocês vão entrar numa fria. Com certeza. O Grêmio tem que se cuidar agora, de qualquer forma. Vocês acham que o Grêmio fez errado? Não, claro que não. Acho que não. Não, acho que foi certo. Eu acho que não. Mas ele tem que abrir o olho. Não, eu acho que para os patrocinadores, se foi feito dessa maneira como vocês estão acreditando que foi feito, aí eu entendo que está errado. Para os patrocinadores, não. Por isso que eu não acredito que tenha sido assim. Rogério, mas daqui a pouco se o clube tem uma parceria até com os patrocinadores. Vem cá, vocês estão sendo nossos parceiros num evento que nós estamos participando, todos os clubes. Eu acho justo que eu, como representante... Posso dar um exemplo? Posso falar que tem alguma restrição a falar aqui o questão do patrocínio? Tu fala o que tu quiser, estou liberado. Não, estou perguntando para o comandante do programa aqui, porque é o seguinte, ó. É questão de hierarquia, depois a gente faz bullying com ele. É assim, ó, nos intervalos dos jogos da Libertadores, do Grêmio, e eu acho que isso aconteceu também nos outros, não sei, tinha lá o cara tinha que acertar no pneu, né? Sim. Então, existe essa parceria. Claro que existe. Com o Grêmio. Inclusive, aquele pet, aquele que vai no ombro, era feito de sobra de pneu, não sei o quê. Uma pergunta. Da Bristol. O Grêmio ganha alguma coisa com essa parceria? Sim, ganha. Ganha, sim, ganha. Não sei. Ganha! Então, tudo bem, mas isso é uma ação específica do Grêmio ou da Comebol? Eu acho que uma parte é específica do Grêmio e o resto... Deve ter autorização da Comebol, mas eu acho que é um contrato isso é da Comebol, isso é da Comebol. Para participar da Libertadores, de qualquer forma, o que eu quero... Não, tá. Mas eu não sei, porque eu não tenho detalhes, projeto. Mas de qualquer forma, tu tem... Opa, tu não tem detalhe e ninguém tem. Tá. Mas de qualquer forma, existe um relacionamento patrocinador-clube. Então os caras se conhecem. Não, tudo bem, evidente. Não só com os patrocinadores da Libertadores, mas com vários outros. É claro que o marketing do Grêmio conhece. Mas, por exemplo, quem vai lá fazer todo aquele circo de bater o pênalti, bater no pneu e não sei o quê, não é nenhum grandão lá da Bridgestone.
É o cara que foi contratado uma empresa terceirizada para fazer a promoção. Quer dizer, não vai ser ali que o Grêmio vai ter esse relacionamento. Não vai ser ali, Rogério, mas ele deve ter contato com eles. Eu estou dizendo que não vai ser por isso. Não estou dizendo que ali. Não vai ser por isso que o Grêmio vai ter. O Grêmio tem um relacionamento por ele. Como tem com esses da Libertadores, tem com N outros possíveis patrocinadores. Entendeu? Então, eu custo acreditar que a estratégia tenha sido essa. Não, aí que tá, mas o que tu está falando me reforça mais, na minha opinião, é do Nelson. Porque eu acho que assim, se tu tem um relacionamento com eles, mesmo que não seja dali, mas tu mantém um bom relacionamento com esses patrocinadores, nada mais justo que eu, como participante do evento e recebendo a ajuda de ti como patrocinador, eu vá te informar o que está acontecendo. Cara, eu estou entregando um negócio na Comebol, por isso, porque tem uma sacanagem. É bom você saberem que tu está botando dinheiro nisso. Não sei se chega a isso. Bom? Não sei se chega a isso. Bom, de qualquer maneira, ninguém do Grêmio se manifestou, não é? Não, ninguém se pronunciou sobre o caso. Aí eu acho que é estratégico isso também, como o presidente Romildo está indo para lá, isso é. Já deve ter chegado lá em Assunção. Não é? Vai ter esse encontro durante a tarde e a noite, eventualmente até amanhã de manhã. E aí depois que, vamos dizer que se arreglem as posições, se ajustem as posições, talvez ele venha se manifestar sobre esse assunto, se a Conmebol se manifestar. Não sei nem se vai acontecer alguma coisa com o Grêmio, e não sei nem se a Conmebol já está pensando em punir o Flamengo. Tem que se preocupar com o que aconteceu no Rio, não com essa bobagem. Não, mas isso aí, ontem eu estava acompanhando os programas esportivos e todos muito forte de que o Flamengo vai ter uma punição severa. O que ele vai ter? Não vai jogar em casa. Não vai jogar em casa. Vamos lá. Se o Flamengo jogar em Santa Catarina, ele lota o estádio. De novo o problema das torcidas organizadas, bancadas. Mas aí no caso não foi só por isso. Ali foi Vocês mais. estão minimizando. Ali foi uma foi coisa, ali. é um problema social do Rio de Janeiro, problema Social do Brasil, né? Sim, mas no Rio é mais acentuado? Claro que é. A gente aqui no Beira-Rio, por mais que tenha acontecido episódios no Beira-Rio o ano passado, pós-jogo, não pré-jogo. Nunca ninguém entrou de graça no Beira-Rio por invadir e quebrar portão, e muito menos na arena. O que aconteceu depois do jogo foi revolta da torcida. Agora, foi vandalismo puro no Rio de Janeiro. Sim, os caras assaltando os ambulantes. Sim, não. Roubando e a invasão do estádio, gente com ingresso que foi arrastada. Eu acho o seguinte, o Flamengo não vai ser excluído da competição. Normalmente só tem dois tipos de punição. Uma, ou ele jogar sem torcida, ou ele jogar fora do Brasil. Não, sem torcida. Fora do Rio, com certeza. Fora do Rio, se ele joga em Santa Catarina, não adianta. Joga no Nordeste, ele vai lotar o estádio. Tem que jogar essa Libertadores da América, porque tem que ser uma punição que realmente seja dolorosa. Claro. Jogar talvez toda a primeira fase sem torcida, nem no Brasil e nem fora do Brasil. Pois é, mas aí tu vai punir o adversário também, né? Indiretamente, que ele não vai poder botar a torcida dentro do estádio. No adversário vai botar... Se ele pega a Argentina, ele vai botar a gente lá dentro. Mas é mínimo. Ô, Davis, são dois episódios, não é só o episódio do jogo. Tem o episódio anterior que também é muito grave, aquele do hotel, com coquetel molotov, com agressões. Então, assim, foi uma coisa... batalha chinelagem. E depois tem o seguinte detalhe. O presidente do Flamengo, querendo se eximir de responsabilidade, disse que já se sabia nas redes sociais, antecipadamente, tudo, e aí ele não fez nada. E tinha falado com as autoridades, mas ele, como presidente, não teve nenhuma atitude de entrar nas redes sociais e tentar debelar isso. Cara, aquele é o bananão, como diz o nosso colega. O Rogério está falando assim, uma coisa tão simples. O mínimo que ele podia fazer, olha aqui, se vocês fizerem alguma coisa, nós vamos sofrer. Avisa. Fez nada, cara. Deixa acontecer. E depois que não é com ele. Malandro. Vocês se deram conta que houve um pavor generalizado do Grêmio ir jogar em Lanús, porque não sei o quê. Não aconteceu nada. É subúrbio. E lá, pelo que consta, todos os torcedores do Grêmio foram muito bem tratados. A polícia acompanhou. Não, mas aí porque teve todo esse movimento, né? Mas não só isso, Rogério. Quando que se imaginaria que o Independente ia jogar no Rio de Janeiro? Olha aqui, ia acontecer isso. É que em 95 aconteceu. Mas já aconteceu. Tinha uma história. A história do Lanús, sem falar em nomes, que eu não vou citar nome de colegas aí que fizeram. Eu ouvi mais de um colega que fazia reportagem na Argentina,
criando um clima de terror, Exatamente. dizendo que vai acontecer, que ele era olhado de maneira diferente, que daqui um pouco ele era ameaçado. Mas isso bom, mas então tá. Então esse tipo de coisa tu não pode passar. Mas o cara não aconteceu nada. Já fez cobertura Claro que não. fora. Claro que não, eu sei. Davis, a gente que já fez cobertura fora em decisões, a gente sabe, especialmente eu lá. Eu estava comentando aqui, o Thiago Rocha, uma outra cobertura de um outro jogo. O Nacional foi jogar Libertadores no Uruguai lá, antes do jogo, tem que cuidar, se ganhar aqui, não consegue sair, não sei o quê. Mas foi. Furar o pneu de ônibus, de carro, teve um monte de coisa. A gente não pode esconder a realidade. Tá, mas nada parecido com o que aconteceu no Rio. Mas eu não estou comparando, eu só estou contestando o que o David está falando. Tá? E aí tem que dizer realmente que tu passa por uma vila para chegar em Lanús, que é perigosa, que tem todos esses riscos aí, pô. Não vai alertar. Eu acho que tu... Agora, o que tem que se entender é que o Grêmio fez um movimento muito forte. E nós estamos discutindo sobre isso, e a Conmebol está querendo explicações, enfim, muito forte que bloqueou isso. As atenções estavam muito voltadas para isso. Ou vamos esquecer o que o Rui Costa falou quando a Chapecoense jogou lá? Tudo bem, Rogério, mas eu estou assim, eu acho que... Eu acho que... Só porque tu tá de rorro, que nem o Lanús aí agora. O que eu acho que é assim, tu alertar... Como é que não torci pro Lanús. Granada. O que eu acho assim, tu alertar é uma coisa. Agora daqui a pouco assim, o cara me olhar atravessado, eu como repórter, ou sei lá, comentarista, e eu ficar dizendo isso, olha, pô, eu senti um tom ameaçador, eu senti não sei... tu não pode falar isso, cara. Desculpa, mas isso não pode falar. Tu dizer assim, olha, se vocês vierem pra cá, como muitos fizeram, a grande maioria fez isso. A torcida do Grêmio tem que se reunir em tal lugar, eu, quando tem que seguir normas, isso é uma coisa. Agora, eu, quando estive lá como repórter, eu fui várias vezes olhar com o olhar ameaçador. Tu dizia isso? Só depois do jogo. Pois é. Então, não, mas aí uma coisa é tu orientar o torcedor, olha, nós vamos nos encontrar lá, sigam que a polícia... Mas qual era o objetivo de ter dito isso? Não sei, que tu vai chegar? não sei qual era o objetivo. Tá dizendo que tinha repórter colorado lá que não queria... Mas claro que tinha, isso nós sabemos, como tinha gremista. Como é que tu vai dizer que não tinha colorado? Mas tu tá dizendo que esses que falaram... Não, nem sei se esses são colorados que falaram. Como é que a imprensa eu nem sei se esses que falaram são colorados. Eu só estou dizendo que eu acho que não deveriam ter falado isso. O MPV. Que é isso? Opa. Ministério Público... Vermelho? Isento. Isento. Ministério Público isento também tem isso. Mas eu posso achar que, de repente, eu estou ouvindo aí colegas criticando, por exemplo, esse uruguaio do Internacional, o Nico Lopes. Que o Nico Lopes não rendeu, que o Nico Lopes não valeu. Aí gremista? Vou achar que é colega gremista. Vou achar que é colega gremista. Eu não estou nem dizendo que é gremista colorado. Não jogou. O treinador não escalava. E quando entrava, fazia gol. E foi o goleador. O Barros também foi goleador. Foi o goleador. Não, mas esse jogou, né? O Nico Lopes ficava no banco. Tiveram 3 treinadores no Inter ou 4, ninguém botou ele de titular. Alguma coisa tem, né, cara? Tudo bem, mas tu há de reconhecer que o cara no banco fez mais gol que os que estavam jogando. E toda vez que entrou, mudou. Né? Então, esse aí mas eu vou deixar bem claro, eu não estou nem dizendo se é colorado ou gremista, que eu não sei se ele é colorado ou gremista. Eles, os que eu ouvi falar, são colorados ou gremistas. Mas eu acho que... Isso é tão pequeno, David, isso é tão pequeno. Mas como informação, eu acho que tu pode passar isso. Tu tem que passar orientação e não dizer uma coisa dessa. Eu não entro nessa porque eu vi vários colegas nossos, alguns até que já assumiram publicamente o seu clubismo, tá? E que foram atacados pela própria torcida. Agora, já sabedor, por opiniões. Aí é ruim, porque mesmo tu dizendo, eu acho que é o seguinte, tu pode discordar da opinião da pessoa. Da minha, muita gente discorda e eu... Quem sou eu para não aceitar discordância dos outros? Mas com educação, né? Com civilidade. Um lado teu aceito, o outro às vezes discorda. Quando eu concordo comigo. Tu é suspeito, tu tem dupla personalidade. Você não concorda contigo mesmo. Às vezes eu vou pro Twitter me xingar. E quando tem aquele outro lado do constrangimento que fica o cara... Quando erra o clube? Tu diz quando o cara acha que é colorado? Não. Quando o próprio jornalista, radialista, repórter, comentarista, seja lá o que for, fica por alguma razão, fica constrangido e aí só passa a elogiar o... Bom. Tem isso também, tem isso. Não, eu ouvi falar... Deixa eu fazer um comentário engraçado aqui. Todo mundo conhece o Almanac Esportivo, né? Aquele... Tem um perfil no Twitter que tem... Um colega nosso, e ele, esses dias, eu não vou citar, tá? Ele me disse assim, tem um setorista nacional, de uma rede nacional, tá, de televisão, que faz cobertura da dupla Grenal, que
tá acompanhando um dos clubes, o cara diz assim, esse cara só pode ser do outro lado. Porque ele elogia demais esse lado aqui. Ele escreveu pra mim uma MD falando isso, eu achei muito engraçado. É disso que tá falando? Não, eu não digo por preferência clubística. Não, por constrangimento. Eu digo constrangimento de alguma razão, de algum fato. Esse assunto rende uns 4, 5 programas. Mas é legal. Agora já dizer pra vocês, existe uma máxima. O Thiago tá só no nível, que nem foi. Que é a questão do respeito. Tá? Tu sendo colorado, tu sendo gremista, tu tem que ter respeito. Evidente. Sim. Entendeu? E eu sou um cara que eu critico tanto o Grêmio quanto o Internacional, elogio tanto o Grêmio quanto o Internacional. Não, tu até critica mais o Inter. Ofensivo. Sim, mas o Internacional não joga futebol. Né? O Internacional subiu da Série B para a Série A sem jogar futebol. Isso é um milagre. O Internacional conseguiu. Só um pouquinho. A direção é muito boa. Sobre isso aí, o Gilberto Medeiros, pai do presidente do Inter, se estiver nos assistindo, grande pessoa. Não, é saudoso Gilberto Medeiros. O Marcelo. Se o filho estiver nos assistindo, foi o que eu quis dizer. Pai do presidente do Inter. O outro dele disse isso, entendeu? Não se combinava com o que eu ia dizer. Vocês estão combinando de encontrar depois dos dois. Claro, não vi. Se estiver nos assistindo, o presidente do Inter, se estiver nos assistindo, o cara, como diz o Rogério de Saudosa, uma pessoa elegante, educada, bem-humorada. E no dia do Grenal do século, eu, setorista do Inter, vou confessar aqui. Fora outras virtudes. Fora outras virtudes. E foi um grande presidente. Sem ser mal educado, cortês, mas firme. Eu vou narrar 2 episódios. Um em que ele foi muito agredido verbalmente por um colega nosso, que ainda está em atividade, um colega competente, mas na época se passou, foi muito agressivo. E ele reagiu com uma elegância assim, impressionante. Eu, setorista do Inter, acompanhei isso. E no Grenal do século, eu também, fazendo setor do Inter, o Grêmio perdeu o Grenal. E o Gilberto, como todos o pessoal que trabalhava no Inter sabia, todos sempre souberam que eu era gremista, nunca escondi de ninguém, embora não andasse com bandeirinha nem nada. E fazia o meu trabalho e nunca fui perseguido e nem dito que eu fazia errado e tal. E ele dizia assim para mim, daí passou por mim, eu acompanhando o Pedro Paulo Zac e o Carlinhos Duran, descendo em direção ao vestiário, o Pedro Paulo já passando mal, de emoção, teve que ser atendido. Sim, mulher. E ele passa por mim, olhou para mim, ele estava com a camisa preta igual a do Davis, porque o doutor Grenal, que era o Raul Reis de Freitas Lima, dizia que dava sorte. E naquele Grenal, ele botou, o doutor Gilberto Medeiros, uma camisa igual a do Raul Reis, preta, polo, assim, e deu sorte. E ele passou por mim, e veio rindo e falou assim, eu sei que tu tá chorando por dentro, mas é muito bom ganhar de você. E como é que tu vai ser agressivo com um cara que te trata dessa forma? Então, assim, um grande... Onde quer que ele esteja, um grande abraço. Eu quero só fazer um elogio. O Marcelo pode se inspirar muito no pai dele. O Marcelo, atual presidente internacional, pode se inspirar muito no pai dele. Essas histórias de Grenal são fantásticas, né? Teve um Grenal do Beira-Rio, o Internacional venceu 1-0 gol de pênalti. Vamos lembrar depois uma do Grêmio. Foi o pênalti que o Luckenbach fez no Só deixa eu chamar os textos comerciais, tá? Porque vocês emendam uma história na outra e eu fico aqui. Terminar a história. Depois eu vou querer fazer um elogio, tá? Depois que ele fala, não, deixa, tudo bem. Afasta o comercial depois. Como faz Calma! Magoou. Calma. Mas agora, eu ia fazer um elogio. Não dá nem pra fazer um comercial. Posso fazer um elogio, agora então? Não tem nem como fazer um comercial. Vocês devem ter feito já esse elogio, imagino. É um amigo do Nelson, do Alessandro, na forma como ele se portou falando do Grêmio. De forma elegante, né? Porra! Parabéns ao Alessandro. A liderança positiva. Exatamente. Ele poderia ter tocado uma flauta no Grêmio, foi um cara... Se ele fizesse isso, ele não seria o bom marqueteiro que ele é. Bom, ok. Meu Deus. Certo? Tu joga, o segundo motivo para brigar contigo. Fala, Nelson, a história, Nelson. Esqueci. Ele ia falar de uma vitória de 1-0 do Inter. Magoado. Tá bom. Olha aqui. Que tal programar uma viagem em família ou até mesmo com os amigos? O Turismo Sesc proporciona o descanso, o lazer, além de estimular o conhecimento histórico, cultural, social e ambiental dos atrativos visitados. Confira os pacotes turísticos disponíveis em sesc-rs.com.br. Turismo também é no Sesc. Vamos à mensagem do Banrisul e já voltamos. Sua vida toda cabe no celular. As músicas preferidas, os serviços que precisa, as lojas que você gosta.
os momentos de lazer. Agora, cabe também um Banrisul inteiro. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar sua vida. Banrisul Digital, clique e simplifique. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital, clique e simplifique. Nelson, vai contar a história? Já lembrou ou ainda não? Não, eu lembrar uma história que a gente passou lá com o Internacional, venceu o Grenal por 1-0. Eu só não me lembro qual foi o ano, foi 2012, eu acho. O Grêmio estava fora do Campeonato Brasileiro, o Inter classificava para a Libertadores se vencesse. O Rockenbach fez um pênalti no Oscar. Foi no Olímpico esse jogo? Foi no Beira-Rio. Beira-Rio? E aí eu fiquei conversando depois do jogo, antes da coletiva, com o presidente Paulo Odoni. Acho que foi 2012, acho. Não, 12 o Grêmio foi para a Libertadores. Mas teve um outro também que o Rockenbach defendeu uma bola embaixo. 2011. Pode ser. História, aí o presidente Paulo Odoni estava se dirigindo do vestiário em direção à coletiva, né? O presidente, e aí, ele tem, sem gozação, sem nada, ele olhou para mim assim, espera o que eu vou fazer na coletiva. Deu uma piscada para mim, né? Só falou da construção da arena. Ele não falou do jogo, não falou da derrota. Aliás, eu também tenho uma história com o ex-presidente Paulo Odoni. Me dou bem com o Paulo Odoni hoje. Mas era começo praticamente da minha carreira. Eu era repórter da Rádio Gaúcha. O Odoni, eu acho que foi a primeira vez que o Odoni era vice de futebol. Que ano isso? Tá, tudo bem. Tá. Mas aí... Não, só para saber se era a primeira vez ou não. Bate nele também. Mas eu quero ir ao fato. Não interessa o ano que foi. Acho que era a primeira vez que ele era vice-futebol. E até hoje eu confesso que não entendi. Nunca mais falei com ele sobre isso. Mas ele proibiu a minha entrada. Eu nem era setorista nem de Grêmio nem de Internacional. Eu fazia os dois clubes. E aí, numa semana de Grenal, ele proibiu a minha entrada. Né? Com um pretexto. Nunca ninguém disse isso abertamente, mas de que eu estaria observando para o Internacional alguma coisa, sabe? E aí passou, aí todos os setoristas, né, foi uma mobilização, né, que eu fiquei muito grato e sou até hoje, porque eu estava começando na reportagem, né, se mobilizaram e disse, olha, se o Rogério não entrar, não vai ninguém entrar para cobrir o treino do Grêmio. Tá? E aí ele veio, liberou tal, e disse, tá entrando porque teus colegas pediram, não sei o quê. Eu digo, então, mas eu fiquei boiando. Depois me disseram que tinha uma mulher envolvida, que andava com não sei quem do Internacional, e que eu falava com essa mulher. Cara, olha, sabe essas coisas que não ficam bem explicadas, mas que com certeza teve alguma cabecinha no meio que começou a reunir uma série de fatos que não tinham correlação um com o outro, tá? Só para dizer bem claro, eu não andava com essa mulher e nem me lembro, nem sei que mulher era essa. Então, olha, às vezes acontecem episódios assim que são, por outro lado, lamentáveis e não folclóricos. Não, eu passei por um episódio, talvez o Rogério lembre, né, que eu fui agredido por um jogador do Inter lá no... Não só o Rogério, como eu também lembro dessa história. Né? E naquele episódio, quem estava errado era ele. Né? Enfim... Mas aí as pessoas, às vezes, perdem a razão. Não, o episódio era o seguinte, o jogador foi o Norberto. E para minha falta de sorte, era um ex-boxeador, inclusive. O pessoal tá rindo aqui, mas pior é que é verdade. Não, mas eu lembro da cena. Eu lembro da cena. Não, eu saí na capa de todos os jornais de Porto Alegre. Apanhando, que é pior. Cadeira voando. Mas é que ele deu uma entrevista para o Maurício Saraiva, hoje comentarista da EBS TV, da TV Globo, e falando mal dos colegas dele, dos jogadores do Inter. E eu coloquei na 0 hora. Aí ele achou que a entrevista que ele deu para o Maurício, que eu estava do lado anotando, era só para o Maurício. Daí, enfim, me ameaçou durante uma semana, aí a 0 hora me tirou do setor lá, que eu achei um erro, porque parecia que eu estava com medo do cara. Se eu tivesse ido no outro dia, talvez ele não tivesse me batido. Seria diferente. Ele ficou uma semana me prometendo. Aí quando eu voltei, ele veio e me ameaçou. Daí eu também não tenho sangue de barata, né? Tá certo. Mano, apanhou legal. Não, levantei pelo menos, apanhei em pé, né? Se o Grêmio pagar os 800 mil para o Renato ficar,
Não, só se o Grêmio pagar os 800 mil para o Renato ficar, porque o Flamengo já pediu para ele ouvir a sua proposta. E o Rueda está indo para a seleção chilena. Eu ouvi falar disso. Tá? Diz o Lucas aqui. Primeiro, eu acho que o Grêmio não vai pagar os 800 mil, porque eu acho que não tem nenhum clube no Brasil que vai pagar isso para o treinador. Mas já estão mais próximos do acerto, né, ô Thiago? Estão mais próximos do acerto. E só referente ao salário, né? O Mano Menezes ganha 700 mil no Cruzeiro, né? Eu acho que se o Mano é campeão da Copa do Brasil e ganha 700, né? Eu acho que o Renato pode pedir. Uma coisa é o Renato pedir, outra coisa é ele receber. Uma coisa importante, né? O nosso amigo Gelson Oldenburg, o Gauchinho, ele deve sentar com a direção do Grêmio e acertar isso aí. E eu acredito que sentou ontem. Eu acredito que esse valor não deve ser somente do Renato, deve ser de toda a comissão técnica. O Raul Raul Thomas de Nova Hartz. Quando o João Garcia estiver no programa, manda o teu WhatsApp, que aí o João Garcia fala diretamente contigo, amigo. O Mauro Lau, imperioso nos recordarmos que o Cruzeiro da decisão da Copa do Brasil fora o último time a defender e atacar o Grêmio. A propósito, de sábado, o Real se distribuía bem com a bola e sem ela tirava os espaços. Ontem, tu leu esse recado? Talvez ontem não estava aqui ontem? Então o Nelson leu. Ah, bom. Então alguém tá. Leu. Vai aí, o Thiago, porque nós temos que ver os grupos aí. O PC Flores dos Santos, esse David sabe muito de futebol, impressionante. O Edson Santos, ótimo programa, concordo. Conhece PC? Concordo com o Bavaresco. A própria tabela ao Grêmio, detrimento brasileiro pelas outras competições. O Carlos Adriano Maria Soares, boa tarde, bancada. Eu acho que o Grêmio tem que priorizar brasileiro e Libertadores. O João Carlos Lara, Grenal e a Gangorra vai voltar. O João Carlos Lara de Porto Alegre participando via Facebook. Muito bem. Um abraço para o Raul Fernandes. Vai voltar, ano passado não teve Gangorra. Raul Fernandes. Não, vai voltar, vai continuar a Gangorra. Voltou. Um abraço para o Raul Fernandes e toda a família lá em Nova Santa Rita que estão nos acompanhando aqui também pelo Facebook. Vamos aos grupos da... Só um abraço pro PC Flores também, um grande abraço pro PC Flores. Pensei que vocês iam começar a discutir o Rogério é a... Sim, os potes. Os potes que vão estar... Os potes que vão sortear os grupos. Isso aí. O Inter tá nessa, não? Os potes, não? Vai começar e nós não vamos conseguir falar. Começa com essas frescuras. O Internacional está montando o time para Libertadores 2019. Fica tranquilo. Ah, é? Tá? Fica tranquilo. Pode me cobrar. Um abraço para o Cícero Chemin, que está de aniversário hoje também. Maravilha. Nosso telespectador. Vai, ô Thiago. Bom, então, com os potes aí da Copa Libertadores da América, o Grêmio está no pote 1, com Grêmio, River Plate, Boca Juniors, Atlético Nacional, Penharol, Santos, Corinthians e Cruzeiro. Que são cabeças de chave. O pote 2 tem Independiente de Avejaneda, Emelec, Estudiantes de La Plata, Cerro Porteño do Paraguai, Palmeiras, Bolívar, Libertad e Universidade do Chile. Pode todos menos o Palmeiras. No pote 3, The Strongest da Bolívia, Colo-Colo, Racing de Avejaneda, Flamengo, Defensor, Alianza Lima, Real Garcilaso e a venda de definição da Colômbia, entre Milionários ou o Santa Fé. E no pote 4... Só também da mesma forma. Se não me engano, é hoje menos o Flamengo, né? Menos o Flamengo. Hein, Thiago? Não é hoje esse jogo? Isso, e hoje é a definição dessa partida. No pote 4, Atlético Tucumã da Argentina, Deportivo Lara, Delfim e Monagas. E depois os times que vêm da terceira fase da Libertadores da América. Onde estão Vasco e Chapecoense. Aí o Grêmio pode pegar, se o Grêmio, ou Chapecoense ou Vasco ou só Chapecoense. É a única hipótese de pegar brasileiro. Deixa aí. Hein? A única hipótese de pegar brasileiro, que pode acontecer, é se um deles estiver ali e for sorteado. Se for da pré-Libertadores. Classificar, tem que classificar. Classificar os que estão na pré-Libertadores. Isso, Vasco e Chapecoense. Mas aí, por exemplo, o Independente já perdeu o treinador, né? O treinador do Independente e o Barco também, aquele baita daquele craque, o baixinho. Então, mas ele já estava antes, acertado, ele é para os Estados Unidos. Eu sei, mas não joga. Mas... Então o Independente mas é um bom time. Mas o Independente tem agora, antes da Libertadores, tem a Recopa. Isso. É verdade. Né? E quem mais que ali é... O Estudiantes de La Plata, eu acho que... Estudiantes é complicado. Sempre complicado enfrentar. Bolívar, por causa da altitude, né? Lá. Uma pergunta... Sabe que eu achei o pote 3 mais difícil que o pote 2? Na questão de... Porque tu pega o The Strongs, tem altitude, querendo ou não. Nesse sentido, sim. O Colo-Colo, o próprio Racing... Em termos de... O Racing que tem o Eduardo Cudê. Em termos de time... Não, e o Colo-Colo agora, vamos prestar atenção também, porque o Colo-Colo é o time do novo presidente do Chile. Também tem isso. Então, tem um detalhe importante, hein, gente? Penharol, que esse ano de 2017 foi muito mal, tinha um time fraquíssimo, aliás, como nacional também. Agora, como que eles O Penharol se reforçou, tá com um timaço.
Time não, cara, é um time massa. Tu viu os caras... Olha, o time é bom. Lembrando que o Nacional tá na pré-Libertadores. O Nacional também ainda pode aparecer aí na... Mas como é que vai ser? Como é que vai funcionar? Qual é o critério? Vamos dizer assim, o Grêmio ou os brasileiros não podem pegar nenhum do pote 2 e pote 3. No seu respectivo país. Ok. Como é que funciona os argentinos? Porque tem mais argentinos ali, né? Mesma coisa. Não, mas ali tem 2 ou 3 argentinos, não tem? Sim, mas também não pode. Não pode ter entre. Por exemplo, o Grêmio pode pegar, na melhor das hipóteses, Libertar, sei lá qual é o time. Não, mas ok, mas o Grêmio pode pegar... É um time chato. Não, tá dando um exemplo. Mas o Grêmio pode pegar 2 argentinos. Pode. Ali tem o Estudiantes e o Independente. E depois tem o Racing no outro pote. Sim, mas aí no outro pote. Tem no outro pote. Imagina tu pegar Independente e Racing, que é 2, é que nem um Grenal, né? É que tem mais brasileiros como cabeça de chave. Isso, são 4 brasileiros. Aí já está dividido. Grêmio, Santos, Corinthians e Cruzeiro. Isso. Muito bem. Então, estamos combinados assim? Combinados. Certo? Amanhã o senhor está aí? Não. Não viu? Não viu um dia? Eu não entendi qual é a combinação. Estamos combinados assim, estamos. Tudo bem. Combina, não sabe nem o que é. Tá bom, a gente combina. Tá bom. Obrigado pela sua audiência. Nós voltamos amanhã a partir da 13h ao vivo aqui pela TVU. Muito obrigado. Virando o jogo, oferecimento Banrisul. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Baixe o aplicativo hoje mesmo. Programa Atividade com José Silvas, exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Reúne há 23 anos um diversificado e altamente qualificado elenco de debatedores das mais diversas áreas para debaterem sobre os assuntos variados, como política, economia, segurança, saúde e os principais fatos que estão rolando na cidade, no estado, no país e no mundo, buscando transmitir informação, cultura, divertimento e a verdade dos fatos sem rodeios. M-Power, comércio e manutenção de grupos geradores. Manutenção preventiva e corretiva. Grupos geradores de 56 a 750 kVA. M-Power, a energia em seu controle. Espalhe sua marca através da nova TV dos Gaúchos e revolucione os teus negócios. TVU, a TV que te faz crescer. Hoje eu tenho um recado especial. Quero convidar você a conferir toda segunda-feira o programa Nós Somos Moda, às 18h40, no canal 55 da TV Aberta, 11 da NET TV e muitas outras novidades nas nossas redes sociais. Beleza, tendências, moda, desfiles, marcando presença em eventos muito especiais. Então fica de olho.